A deputada federal Carla Zambelli apresentou na última quarta-feira um pedido de investigação à Procuradoria-Geral Eleitoral para apurar fatos divulgados em uma matéria publicada no portal Metrópolis, que afirma que a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, cria brigadas digitais no WhatsApp para enviar material pró-Lula. Para falar sobre o assunto, a deputada Carla Zambelli concede essa entrevista exclusiva aqui ao Jornal da Manhã. Deputada, muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Conta pra gente qual que é o teor desta denúncia. Obrigada, Maico. Bom dia a todos os ouvintes. Nós entramos com esse processo contra a CUT e denunciando o vídeo que a gente teve acesso através do Metrópolis, em que eles assumem que fizeram praticamente um software, né, de envio de mensagens em massa. Como na mesma semana o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, tinha dito que puniria milícias digitais que atuassem, né, em favor ou desfavor de alguém, ele deu bastante abertura para que a gente denunciasse isso e mostrasse que, na verdade, a milícia digital nunca foi de direita. Ela sempre foi de esquerda desde os tempos, lá de 2012, 2013, na luta pelos 20 centavos, né, que na verdade não era pelos 20 centavos, e depois também na época do impeachment, é um movimento de ativistas virtuais, ele era muito conhecido, eram milhares de perfis na internet criados sempre recentemente com um perfil muito parecido. Então, os logins, você não consegue identificar um nome, as fotos são normalmente fotos de paisagem ou foto de alguém com uma cara um pouco modificada, e que eles fazem diversas publicações. Por exemplo, teve um deles criado na semana que eu fiz essa denúncia, que ele tinha menos de um mês de publicação, né, de criação, ele tinha sido criado em junho mesmo de 2022, e ele tinha já 2.400 posts em menos de 14 dias, né, e aí a gente percebeu o seguinte: dentro do site do PT, tinha uma publicação sobre as brigadas digitais, ou seja, o PT tinha conhecimento no dia que a gente apresentou a denúncia. E no dia seguinte da denúncia, nós tivemos conhecimento, no dia 16, nós tivemos conhecimento de um vídeo da Gleisi Hoffmann, em que ela agradece as brigadas digitais, dizendo que era muito necessária a ajuda deles. Então, a gente percebe que existe toda uma coordenação entre CUT, PT e o MST. A gente está fazendo essa associação, existem também denúncias contra o MST de terrorismo, e a gente percebe que existe uma coordenação nacional única, que coloca todas essas organizações em conjunto para realizar ações criminosas, né? Então existe uma associação criminosa também, e eles precisam pagar por essa questão do uso do recurso de pessoa jurídica, que é um sindicato, a CUT, para ajudar o Lula. Então, o que a gente fez foi entrar com um pedido de cassação do registro do PT e do registro das candidaturas dos candidatos, né, pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores também. Roberto Mota. Deputada, bom dia, é um prazer estar com a senhora aqui. Nos últimos dias, nós assistimos a uma sucessão aí de 3 episódios preocupantes, né? O primeiro foi a exploração política de um crime bárbaro, que foi esse assassinato do Dom Phillips e do Bruno, ao que tudo indica, assassinato por traficantes de drogas. Depois, logo em seguida, surgiu uma denúncia de um suposto envolvimento de um ex-contador do Lula com o PCC, uma pessoa que teria ganhado mais de 50 vezes na loteria. Isso tudo já deixou a gente um pouco preocupado. E aí vem uma declaração feita pelo próprio Lula num palanque de pré-campanha, com muito orgulho de que ele ajudou a liberar os sequestradores do empresário Abílio Diniz, que foi sequestrado em 1989. Que análise a senhora faz desse cenário? Muito boa pergunta, Roberto. Olha só, e o engraçado é o seguinte: o Lula fala, Roberto, nesse vídeo, que eram brasileiros, né? E em seguida ele fala que tinha um argentino. E o Brasil Paralelo fez um documentário muito importante e bastante completo sobre esse sequestro. Ele mostra que dos 10 sequestradores, somente um era brasileiro, o chefe era argentino, e os chilenos, por exemplo, eles conseguem provar
a associação deles com pelo menos 12 facções criminosas da América Latina. Então, o que a gente vê, Roberto, na verdade, é uma associação. E, por exemplo, em 2018, quando o Lula foi preso, né? Aliás, não foi, ele foi preso em 2017, se eu não me engano, mas em 2018 existe uma nota das Farc a favor do Lula, né? Se solidarizando com o Lula. E o mais interessante é que o PT pega e publica essa nota no seu site como se fosse um troféu, né? As Farc se solidarizando com o Lula. Aí você pega esses meninos, né? Esses sequestradores que foram soltos pelo Lula, pedindo para o ministro da Justiça, Renan Calheiros. E interessante o seguinte, se você for olhar bem, Roberto, eu só queria fazer um parênteses para poder trazer um pouco de esperança para as pessoas, né? Quando o Lula falava isso, ele agia, né, com um lobby para poder soltar sequestradores. Ele também conversa com o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente, e o Renan Calheiros, que era ministro da Justiça. Então, olha quanta mudança já aconteceu, né? Trazer um pouco de esperança para as pessoas. Mas, voltando à sua pergunta, o que acontece? Se você vê também, teve o Alexandre Saraiva, né? Que falou que existiam deputados ali, senadores, etc., atuando, e quando ele foi responder sobre o Bruno e o Dom, né? Ele disse que a gente atuou em favor de madeireiros e nos chamou de organização criminosa, de bandidos e outras palavras. E se você for pensar o seguinte, ali na Amazônia, o maior problema da Amazônia é o tráfico de drogas, né, da entrada ali da fronteira com o Peru e etc., tem ali uma entrada de tráfico de drogas grande. Por que Alexandre Saraiva nunca olhou para esse tráfico de drogas? Ele só olhou para o tráfico de madeira e, na verdade, o desembargador soltou toda a madeira que ele disse que tinha sido apreendida, né? E aí, vindo então você tem o Lula falando da soltura dos sequestradores, um ataque de um pré-candidato a deputado federal, que é policial federal, que usurpa do cargo para poder fazer denunciação caluniosa contra nós. Depois a gente tem o MST também invadindo um shopping, depois botando fogo na Bayer, e em paralelo a isso também a CUT criando todo esse movimento de ativistas virtuais novamente. Na verdade, não tem nenhuma novidade aí. Então, você percebe que eles estão, primeiro, desesperados, porque eles têm acesso às pesquisas reais, eles sabem que eles não estão ganhando, eles sabem que vão perder nas urnas. E aí, em paralelo a isso também, Alexandre de Moraes tentando nos atacar quando, na verdade, a milícia digital é de esquerda. Então, existe toda uma organização para poder tentar nos pegar, né? É bastante complicado. Eu queria que a senhora falasse para a nossa audiência o teor dessa representação que a senhora está entrando no Supremo Tribunal Federal. Essa representação vai ser colocada no TSE. E eu queria saber se na denúncia da senhora consta que o diretor secretário de comunicação da CUT, o Rony Barbosa, junto também com o secretário adjunto Admilson Medeiros, eles foram os dois que teriam orientado essa brigada digital. Explica um pouco mais detalhado para a gente como que isso aconteceu. A gente não colocou nomes, Maicon, porque como a justiça, às vezes, ela é parcial, a gente fica com muito receio de tomar uma denunciação caluniosa. Então, eu procuro não colocar nomes quando a gente faz esse tipo de denúncia. Por exemplo, na do MST, eu não coloquei o nome do Stedley, apesar da gente saber que eles não têm CNPJ nem nada, mas existe uma chefia desse MST, né? E eles fazem isso de propósito. Eles não colocam os CPFs, que é para a gente não poder fazer uma denúncia em cima deles. No caso da CUT, a gente denunciou o sindicato e pediu a apuração das pessoas que estão envolvidas, inclusive porque existe uma possível organização criminosa por trás disso. A gente coloca provas de que o PT sabia e coloca provas também de que a CUT agiu de maneira porque existe já jurisprudência, tem uma DIN do Distrito Federal, se não me engano é 5026, que mostra que já é inconstitucional o uso de recurso de pessoa jurídica ou de sindicato, e é expressamente dito sindicato para pré-campanha ou campanha. Então, campanha, seja ela qual for, presidencial é uma das mais graves, né, porque atua nacionalmente. Então, o que a gente pede é a investigação. E aí, à medida que a investigação acontecer,
a gente pode colocar mais elementos. Uma outra coisa é que a gente entrou no Ministério Público Eleitoral. Isso já aconteceu no passado, quando eu pedi a cassação do PT pelo dinheiro que veio da ditadura Venezuela, na narcoditadura Venezuela, através do Maduro e através das denúncias do El Pollo Carvajal, que foi preso na Espanha. A gente pegou todas as notícias do jornal e colocou no Ministério Público Eleitoral. E eles disseram que não tinha evidência suficiente para abrir uma investigação, ou seja, eu teria que investigar para poder fornecer dados para eles abrirem uma investigação, não faz sentido nenhum. Agora, a mesma coisa, a gente apresentou mais dados, mais provas, mas a gente entrou no Ministério Público Eleitoral com um pouco de receio. O que a gente fez? Para poder ser um pouco mais robusta, Michael, a gente pediu também para o PL, Partido Liberal, conversei com os dirigentes do partido, e eles estão formulando uma denúncia ainda mais robusta, inclusive com a entrada da nova evidência do vídeo da Gleisi Hoffmann, no TSE, porque aí no TSE eu não posso entrar como pessoa física, somente um partido pode entrar. Então, agora resta saber se dentro do TSE a gente vai ter imparcialidade para julgar isso, né, Michael? Roberto Mota. Deputada, a gente acabou de assistir aqui uma excelente reportagem feita pelo Michael sobre a questão das cracolândias, né? E no caso das drogas, a gente tem uma posição da maioria da população que é contra, mas uma pequena elite apoiada em ativismo judicial e elementos radicais que empurram essa agenda de liberação. Nós vimos há pouco tempo a publicação de uma pesquisa feita por um banqueiro paulista que dizia que o candidato Lula era mais honesto do que o Bolsonaro, né? E aí a gente viu essa declaração estarrecedora, pelo menos para mim, eu acredito para a maioria das pessoas, de que o candidato Lula ajudou na liberação, na soltura de sequestradores que sequestraram um membro da elite paulista, tá? A senhora acha que com essa declaração a ficha pode cair para essas pessoas que ainda não entenderam o que está em jogo na eleição? Roberto, eu acho que para parte da população, as pessoas estão começando assim a cair a ficha. O grande problema, Roberto, é que existem poucas imprensas, como a de vocês, que trazem a verdade para o público, né? Que mostram toda a verdade e todas essas associações estão acontecendo e dão oportunidade para a gente também comentar. Em geral, as demais imprensas, elas só divulgam esse tipo de pesquisa que você falou, que o Lula é honesto, não colocam, por exemplo, que o Lula recebe mais de 50 mil reais, né? Ele declarou isso em das suas oitivas na Polícia Federal e no juizado lá da Lava Jato, que ele recebe mais de 50 mil reais e depois ele solta um videozinho dizendo que a classe média não pode ter mais de uma televisão em casa. Então, e também fala sobre simplicidade e faz um casamento milionário, né, gastando uma fortuna no casamento. Então, eu fico um pouco desesperançada às vezes, porque me parece que parte da população está cegas, não tem acesso a uma informação de verdade, cada vez mais essa informação que normalmente chega pela internet está sendo censurada, né, cada vez mais nosso alcance vem sendo restringido. Então, minha preocupação é que as pessoas não vejam, por exemplo, que Lula é a favor do aborto, que quer liberar o aborto indiscriminado, inclusive como aconteceu na Colômbia, com gravidez, até os 6 meses de gravidez, poder fazer esse aborto, a liberação de drogas, a caída do teto, né, do teto de gastos, assim, toda uma política que vai contra tudo que a gente imagina. Outro dia ele soltou um outro vídeo, Roberto, dizendo que o BNDES tem que começar a ajudar pequenas e médias empresas. E não grandes empresas, e assim, a gente vai ter que ajudar pequenas e médias, né? E aí não mostra que, por exemplo, só da JBS eles deram mais de 30 bilhões de empréstimo. Para a Odebrecht, mais de 60 bilhões de empréstimo. Então, os empréstimos que eles faziam eram só para ajudar os amigos do rei, nunca para ajudar a população, nunca para desenvolver. E se você for olhar, por exemplo, os ataques do MST, Roberto, todos eles têm a ver com a perturbação da ordem econômica do país, porque eles querem ver a gente quebrar, eles querem dar a impressão para o mundo de que nós não somos um lugar próprio para investimento, né? A B3, por exemplo, a Bolsa e todos os outros lugares que eles invadiram. Tá ok, tá certo. Conversamos com a deputada Carla Zambelli. Deputada, muito obrigado
pela participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, Maicon. Um prazer te rever, Roberto. Um grande abraço a todos e um excelente domingo.